Então, pessoal, a ideia da gente era trazer para vocês uma reflexão sobre os novos rumos dos direitos das titularidades. Como é que a gente pretendia fazer isso aqui? Primeira coisa é chamar atenção para o modelo econômico e as alterações ao longo do tempo. A gente já teve, na nossa sociedade, na organização socioeconômica que a gente vive, um momento onde o que era mais relevante era a produção de bens. Porque eu estou falando de manufatura, estou falando de fábricas, estou falando de um parque industrial desenvolvido. Depois a gente segue para uma segunda fase, onde, quando eu comparava a possibilidade de produzir um bem com a possibilidade de oferecer serviços, tá? A sociedade fica pós-industrial e os serviços passam a ser dominantes em matéria de modelo econômico na nossa experiência. A pergunta é, a gente ainda vive essa fase? Se a gente deixa de concentrar a nossa preocupação na produção de bens, a gente segue para o oferecimento de serviços às pessoas. O que é que vem depois disso? A gente vive hoje um modelo do chamado capitalismo da economia comportamental baseado na vigilância, onde o essencial é a informação que eu consigo extrair das pessoas e como usar essa informação para a consecução dos meus objetivos. Mas, quando eu ofereço bens, normalmente eu me refiro a bens que são corpóreos. Quando eu ofereço serviços, eu estou me referindo a ações humanas relacionadas a coisas corpóreas também, na sua maioria. Mas quando eu falo de informação, a gente está diante de uma situação onde a gente abandona o suporte físico e cada vez mais a gente abraça um suporte que é digital. E o suporte digital não tem referência no mundo que a gente vive, no mundo físico. E aí, pessoal, o ponto de chegada que a gente ouve falar sobre isso é o metaverso. E aí o metaverso seria o ápice para isso. Mas me permitam fazer uma analogia. Se eu estivesse falando de uma maratona, eu acho que a gente está correndo o primeiro quilômetro. E o metaverso que a gente ouve no noticiário, que a gente ouve em algumas empresas de tecnologia, seria a linha de chegada. A gente tem muita coisa para avançar e para desenvolver antes da gente alcançar o metaverso que é propalado como sendo o objetivo, por exemplo, da empresa que antes chamava-se Facebook, que agora se chama Meta. Tá? Só que, quando a gente pensa em metaverso, ele se apropria de algumas características que são típicas da internet. Que características são essas que eu estou falando aqui para vocês? Por exemplo, ubiquidade. E aqui, Luciana brincava comigo, aparecia aqui na tela e depois ela saía aqui da tela. E a gente está aqui falando com pessoas que estão em vários lugares do Brasil. E a gente está fazendo isso de modo imediato. Ubiquidade, imediatidade, relativização das noções de tempo e espaço são características da internet que também vão servir para definir como é que seria o ambiente do metaverso. Mas me interessa chamar a atenção para vocês aqui, já que a gente está tratando de titularidades, que nesse espaço não tem uma autoridade central. Nesse espaço não tem poder de polícia. E quando a gente começa a pensar nessas coisas, a primeira proposição que eu queria trazer para vocês aqui é se faz sentido nesse espaço onde as coisas não são mais corpóreas, onde as coisas não têm uma existência tangível, a gente continuar utilizando a dicotomia clássica que a gente tem entre bem e coisa no direito brasileiro. Será que a gente utilizar o mesmo tratamento que separa bens corpóreos, bens incorpóreos, bens do conceito de coisa, que a gente usa nos livros de paz geral de direito civil, desde o Código de 16, ainda serve para explicar o que está acontecendo agora? Vamos pegar, por exemplo, outra noção que eu acho importante trazer para o debate aqui, tá? Só dando um feedback para a Verilda. Verilda, o seu áudio, vê se você conectou, não está conectando ainda, senão você vai ter que sair de novo da sala, tá? Eu comecei, Verilda, para poder a gente não atrasar aqui a nossa exposição, se você estiver me ouvindo. A tradicional noção de propriedade que a gente tem que ser entendida como um gênero dentro de um conceito maior. Eu vou propor a vocês aqui pensar em titularidades como sendo o conceito maior e propriedade como sendo espécie do gênero titularidade. O que é que essa espécie tem de características? A gente atribui
poderes de domínio para o proprietário, e esses poderes são oponíveis erga omnes. É isso que a gente aprende. São oponíveis contra todos, porque a gente estabelece um dever geral de abstenção. Mas, pessoal, essa noção clássica de propriedade funciona no universo digital, onde a gente tem coisas que podem ter várias cópias, ou posso ter o mesmo bem sendo acessado simultaneamente por várias pessoas. O bem digital, ou o ativo digital, como eu vou chamar aqui para vocês, já que eu estou questionando a discussão entre bem e coisa, ou a classificação dicotômica entre bem e coisa, ele, além de possibilitar uma replicação infinita, ele também permite um compartilhamento muito fácil. E qual é a dificuldade para nós, que temos uma visão clássica da titularidade disso? É que é difícil saber quem é o dono. E aí, pessoal, quando a gente começa a pensar se a doutrina tradicional que trata da propriedade é suficiente, a gente acaba atropelado, porque a noção de pertencimento exclusivo, que é inerente à propriedade clássica, como a gente conhece, ela passa a conviver com multipropriedade, ela passa a conviver com compartilhamento e com direito de acesso. E hoje é crescente o impacto econômico de alternativas de compartilhamento de bens, pelos mais diversos motivos. Eu vou torcer que a Verônica consiga resolver a questão do som dela, para que ela possa falar de compartilhamento para vocês e de acesso. Tá? Eu vou seguir tratando ainda de titularidades para poder a gente organizar aqui as ideias. E aí, a minha preocupação é que os modelos de compartilhamento que a Verônica vai trazer para vocês, eles têm uma nuance que às vezes escapa a gente. Eles não são modelos forjados para uma relação paritária baseada no Código Civil. Os modelos de comportamento, de compartilhamento que chegam para nós, são modelos que estão dentro da perspectiva das relações de consumo, de termos de uso. Tá? E aí, a gente tem que levar em consideração que a gente tem um agravamento da vulnerabilidade, ou eu posso chamar aí de uma hipervulnerabilidade. Eu sou consumidor, mas eu também não sei nada sobre tecnologia, eu também não compreendo direito o que é que significa compartilhamento e acesso e ativos digitais, e eu acabo recebendo uma oferta publicitária do fornecedor que me apresenta o assunto dentro da concepção clássica de propriedade. Então, as pessoas acreditam que quando entram numa loja virtual e compram um livro, elas efetivamente estão recebendo a propriedade exclusiva do livro. As pessoas acreditam que quando baixam uma música no seu celular, elas são proprietárias da música, quando, na verdade, o tratamento legal conferido a isso é de licença. O que acaba acontecendo é que o dono da plataforma, ele autoriza que você use uma cópia do material que é dele, mas ele não transfere propriedade para você. E aí as pessoas, às vezes, são surpreendidas quando descobrem que compraram efetivamente gato por lebre, que não se aplica o regime clássico das propriedades para muito do que você tem destinado o seu investimento. Livros, músicas e qualquer ativo digital. Tá? E aí, veja só, muda os objetivos da gente, mudam as prioridades, muda o modo de viver. E me preocupa a forma como a gente está absorvendo isso, professor Paulo. Eu queria usar um exemplo aqui que eu sei que a Verônica vai mencionar também. No final do ano passado, em novembro do ano passado, todo o noticiário jurídico brasileiro dava a notícia de uma imobiliária no Rio Grande do Sul que estava, abre aspas, digitalizando seus imóveis. E a notícia era de uma senhora que estava muito feliz porque, aspas, segundo o jornalista, tinha adquirido a propriedade de um imóvel mediante NFT. Vamos traduzir para o português, token não fugível. No dia seguinte, as matérias passaram a informar que a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tinha ditado um provimento, o provimento 038/2021, tá? Que tem como ementa regulamentar a lavratura de escrituras públicas de permuta de bens com contrapartida de criptoativos e o registro imobiliário. E aí, pessoal, a gente precisa primeiro fazer uma meia-culpa. Alguém aqui reproduziu essa informação, comentou sobre isso, apenas com base nas informações dos jornais?
Porque a minha sensação, tá, é que a gente está discutindo sem aprofundar o que é necessário para entender um assunto que não é jurídico, um assunto que depende da tecnologia. E a nossa dificuldade é que a gente não domina a tecnologia e a gente começa a emprestar para essas novas formas de relacionamento o conhecimento clássico que a gente acumulou. E a gente tenta, por analogia, resolver as coisas da maneira mais simples possível. Tá? Uma pergunta objetiva. Eu posso adquirir propriedade imóvel utilizando um NFT no Brasil? Não, porque ele não serve para isso. É o contrato registrado no cartório imobiliário que transfere propriedade. A minha pergunta é o que é que essa senhora comprou? O que é que essa senhora fez? Pessoal, o que aparece no noticiário, eu não tive acesso ao contrato, estou até tentando procurar o contrato, é que ela comprou, atenção, 20% dos direitos locativos sobre o imóvel. Ela não adquiriu propriedade 20% sobre o imóvel, se tornando condômina do bem no sentido tradicional da palavra. Ela fez um contrato de permuta, onde ela entregou uma quantia que foi estimada por ela e pela imobiliária em bitcoins ou em outro criptoativo qualquer, e por conta dessa quantia, ficou acordado um direito pessoal, obrigacional, de que do resultado da da locação do bem, 20% do valor da locação seria destinado para ela. Esse contrato não transferiu propriedade do imóvel para ela. Ela não é locadora do imóvel. Ela não é locatária do imóvel. Mas é como se eu, locador do imóvel, tivesse cedido o direito de uso, ou 20% do direito de uso do imóvel, ou do resultado obtido com o uso do imóvel, para uma terceira pessoa. E a pergunta é, como é que isso foi formalizado? Negócios que envolvem bens imobiliários superiores a 30 vezes o salário mínimo dependem de quê, meus amigos? De escritura. Está no artigo 108 do Código Civil. E aí, o que é que acontece? Aparece o advogado no cartório com um documento, um instrumento particular, tá certo? Para elaborar a escritura, onde a permuta era entre o direito, a locação, 20% da locação, e, do outro lado, criptoativo. E aqui, fazendo uma referência ao nosso colega Geraldo, a gente já sabe que criptoativos no Brasil não têm natureza jurídica de moeda, não são reconhecidos como dinheiro, concurso forçado, têm uma natureza jurídica controvertida, e a principal dificuldade é que os criptoativos não têm um valor fixo. Os valores sujeitam ao mercado. Tá? E aí, o que é que acontece? O oficial do registro que recebe a solicitação fica sem saber o que fazer e consulta a corregedoria. E a corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul diz o seguinte: os tabeliões de notas, eu não estou falando tabelião de registro, o tabelião de nota apenas lavrará uma escritura pública de permuta se tiver contrapartida de criptoativos. Vejam, não tem pagamento do preço em criptoativos ou não tem permuta de criptoativos. Eles usaram a terminologia contrapartida à permuta com criptoativos. Olha o cuidado da linguagem. Tá? Estabelecendo 4 requisitos. Primeiro requisito: as partes têm que declarar de comum acordo qual é o valor que elas estimam para o criptoativo. Primeiro requisito. E isso tem que constar do título. Segundo requisito: as partes têm que declarar que o criptoativo que é representado por um token não fungível, pelo NFT, não representa direitos jurídicos sobre o próprio imóvel. Então, pessoal, do próprio texto da decisão do provimento da corregedoria, eu vou compartilhar com vocês quando a vereadora estiver falando, fica claro que a pessoa não adquiriu nada, não transferindo propriedade para ela de modo digital, porque simplesmente não há previsão no nosso sistema para isso. Eu podia continuar aqui mencionando para vocês outros itens, mas não é o objetivo aqui. Pessoal, sabe por que eu usei esse caso aqui na nossa conversa? Para chamar atenção para as nossas novas vulnerabilidades. E aqui eu preciso de 5 minutos para fechar, professor. Primeira coisa, dados podem ser considerados coisas em sentido técnico-jurídico?
Pessoal, tem legislação que considera dado como coisa. Tem legislação que considera dado como direito. Tem legislação que considera dado como valor. E vários estados americanos consideram dados como informação. Não consideram os dados que transitam na internet como sendo algo apropriável das pessoas. E a principal questão aqui é que no direito tradicional das titularidades, para eu ser proprietário de alguma coisa, eu preciso ter oponibilidade erga omnes. E eu não consigo oponibilidade erga omnes nem no blockchain, nem no NFT, porque não tem previsão legal para isso. E talvez no futuro a gente tenha uma legislação que dê suporte para essas questões. Mas hoje, no estado atual do direito brasileiro, a minha primeira preocupação é se nós, para simplificar nossas vidas, não estamos utilizando uma analogia forçada, sem entender direito a natureza jurídica do que está diante da gente. Além disso, pessoal, se eu for ser bem legalista, para ter direito real, eu preciso que ele esteja incluído no Código Civil e o rol é taxativo. E não tem previsão no nosso código para a gente trabalhar com essas modalidades de ativos digitais que nós estamos conversando aqui. Mas, Marcos, não está registrado em blockchain? O blockchain não é uma tecnologia que confere uma segurança, que permite que eu crie uma espécie de livro-razão, que eu crie uma espécie de registro privado, onde qualquer pessoa pode acessar. O problema é que a gente tem que entender que não existe um blockchain. Blockchain é o nome da tecnologia. E eu posso ter várias cadeias de blockchain diferentes, oferecidas por várias empresas, com vários níveis de proteção e de segurança diferentes. Então, eu posso fazer um registro no blockchain em Recife, de uma empresa que está sediada fisicamente em Recife, e outro nos Estados Unidos, e uma pessoa desconhecer que existe um registro em outro blockchain. Porque eu não tenho uma autoridade central. Eu não tenho como pesquisar e ter certeza se aquela informação é única. Então, o que está registrado ali vai ser reconhecido como algo real entre as partes. Mas eu não tenho como ter oponibilidade para todos, já que eu tenho a multiplicidade de blockchains diferentes. O que significa dizer, meus amigos, já que o bem digital pode ter várias cópias, eu posso também vender ele várias vezes e fazer registros em blockchains diferentes. E, no estágio atual da tecnologia, quando alguém lhe diz que vai lhe vender um NFT e fique tranquilo, porque aquilo ali é único, só quem vai ter é você, aquilo não corresponde exatamente à verdade. Por quê? Porque eu posso ter outras pessoas utilizando aquele mesmo arquivo digital, fazendo registro em outra cadeia de blockchain, sem que eu saiba o que está acontecendo. E é essa a minha preocupação aqui. Não fosse isso suficiente, professor Paulo, fazendo uma analogia com a teoria do fato jurídico, a gente costuma analisar os fatos que estão no mundo jurídico, que são relevantes, e os fatos que não estão no mundo jurídico. Se a gente deixou o meio de produção dos bens, já ultrapassamos a fase onde os serviços eram essenciais, e nós vivemos a fase onde a informação é o que move o poder econômico, eu tenho que chamar a atenção para vocês que nem todos os dados que estão circulando na internet têm valor para o direito. Para a gente participar dessa reunião, tem uma série de dados circulando, que dizem qual é o endereço do seu computador, qual é a localização do seu provedor. E essas informações são meio para a gente conseguir outra coisa. Elas não têm um valor em si mesmo. Então, eu quero chamar a atenção para vocês que eu tenho dados que não têm relevância para o direito e eu tenho dados que têm relevância para o direito. E aí eu tenho legislações que me ajudam a identificar isso. Por exemplo, dados pessoais são protegidos, mas os dados que o programador utilizou para fazer o seu site, eles não estão protegidos. Eu posso proteger o direito do programador, a autoria do site, mas os dados em si não estão protegidos, não tem previsão legal para isso. Há quem trabalhe no modelo americano discutindo a diferença entre propriedade virtual e propriedade digital. Isso funciona para o modelo deles. A gente tem que refletir se vai funcionar para a gente. Mas, basicamente, há quem defina que existem dados que estão no mundo virtual, mas que estão fora do comércio, e dados que estão no mundo virtual,
e que têm valor econômico e que podem ser objeto de troca, tá? E por que isso é relevante para a gente? Porque quem está estudando direito sucessório e está estudando transmissibilidade dos bens digitais se acostumou nos últimos 2 anos a ouvir as pessoas separando duas coisas: bens de conteúdo existencial e bens de conteúdo patrimonial. Na perspectiva que os americanos estão estudando o assunto, eles estão raciocinando o seguinte: que os bens existenciais estariam fora do comércio, não poderiam ser negociados, não poderiam ser transferidos, logo, não comporiam a herança digital. Mas os bens que estão no comércio, que são propriedade digital, ou são ativos digitais, esses podem ser objeto de transferência entre as pessoas. Pessoal, a gente tem o exemplo dos jogos online. Tem jogos onde eu adquiro itens e esses itens podem ser convertidos em dinheiro. Mas a gente tem, por exemplo, configurações no nosso Facebook, no nosso Instagram, são dados que não são necessariamente dados pessoais, são apenas dados de configuração, e que a gente não pode comercializar em lugar nenhum, porque eles só funcionam dentro daquela plataforma. E não existe mercado para aquilo. Então, a gente está dando um tratamento uniforme para situações completamente diferentes. Para complicar o que eu estou colocando para vocês, e aí, o último assunto, professor, tem outros assuntos, tem outros temas aqui, mas eu posso deixar para o debate. Eu queria dedicar 3 minutos ao NFT. Chamando a atenção para vocês para uma coisa. Não sei se alguém já teve experiência de adquirir um NFT. Ou melhor, adquirir um bem digital que tem um NFT que funciona como se fosse um título de propriedade e que, em tese, garantiria que você é o proprietário exclusivo daquela coisa. Não funciona desse jeito para todas as situações. A pessoa que cria o NFT, ela pode, por exemplo, professor, se reservar um direito análogo ao laudêmio quando a gente está na enfiteuso. Eu adquiro um bem digital. Esse bem digital está agregado ao NFT. Então, o que é que acontece? Eu vinculo um título de propriedade àquele bem digital e aquele bem é meu. E, na minha cabeça, eu faço o que quiser com ele. Mas acontece que, se eu decidir transferir para a Luciana Brasileiro esse documento, eu vou ter que pagar uma parte do dinheiro para a pessoa que criou um NFT. Será que me disseram isso quando eu comprei? Que eu vou deixar uma parte do que eu receber para a pessoa que criou o NFT? Para piorar a situação, se eu sou dono de um livro, eu levo o livro para onde eu quiser. Mas se eu compro um NFT, o acesso àquele ativo digital pode, dependendo da configuração, só funcionar dentro daquela plataforma. E não funcionar mais em nenhum outro lugar. E aqui eu tenho um problema. Se eu comprei um ativo digital, que além de um NFT está registrado em blockchain, ele vai ser sempre meu e eu vou conseguir acessar ele. Mas eu posso comprar o ativo digital e não registrar no blockchain. E se a empresa falir, parar de funcionar, for alvo de um hacker, simplesmente aquele bem digital desaparece. E nós temos casos, por exemplo, de pessoas que estão aqui na sala que têm um Kindle e baixaram livros eletrônicos, pagaram por ele e, de repente, vão lá na sua biblioteca procurar e o livro sumiu. Por que o livro sumiu? Porque você comprou uma cópia, uma licença, e o dono do bem revogou a licença. Você não pode mais usar. E você achava que era seu. Mas não é. Pessoal, tem mais um terceiro problema. Eu posso vender para você um bem com NFT e, na programação do NFT, proibir você de passar para frente. Essa eu fiz. Mas você não pode passar para mais ninguém. Porque eu que criei e vendi para você, proibir que isso aconteça. Basta eu programar um contrato inteligente, que é o criador do NFT, para isso. Então, terminando, esperando que a Everilda possa participar do debate e trazer as discussões do direito de acesso, eu estou começando uma pesquisa e preocupado pelo seguinte fato: como nós, na maioria, não estamos vivenciando essas transações, a gente não passou pela experiência de adquirir, tentar transferir, para entender como é que funciona, a gente está tendo uma falsa representação do que acontece.
E a gente está generalizando situações completamente diferentes, com um prejuízo enorme para as conclusões que a gente está utilizando para fazer um planejamento sucessório, para poder definir o valor disso na hora da partilha de bens de um casal, e na hora da gente definir o nosso próprio planejamento financeiro de investimento para o futuro. As pessoas não entendem porque um jogador de futebol gasta 4 milhões de reais para comprar um NFT. Porque aquela compra dá ele acesso a lugares, restaurantes, boates, acesso que só tem concedido a quem entra naquele clube seleto de comprar aquele ativo digital. É a minha pergunta, ele está preocupado no ativo digital ou ele está preocupado com o acesso que aquilo vai propiciar a ele? E aí eu termino a minha reflexão. Hoje, o que nós temos posto na doutrina clássica que trata de titularidades nos dá elementos suficientes para resolver essas questões? Eu já tenho algumas impressões, mas não vou colocar para vocês agora. Mas o meu convite é que quem gosta de titularidades, quem se interessa pelo assunto, vai precisar mergulhar um pouquinho nos aspectos técnicos de como é que isso funciona, antes da gente estar saltando para conclusões precipitadas, tá? Eu paro a minha fala por aqui, pedindo desculpas pela demora aqui, acabei me alongando mais do que eu queria, mas eu estava na dúvida se a Verida ia conseguir acessar aqui para a gente poder ouvi-la. Minha amiga, como é que você está? Você consegue falar com a gente? Consigo, Marcos. Se você olhar aí, eu estou em duas telas, porque eu entrei pelo celular e continuei com a tela do computador. Então, a palavra é sua, minha cara. A palavra é sua, por favor. Marcos, está me ouvindo? Estou lhe ouvindo muito bem, pode falar. Pronto, a minha pergunta é, eu entrei pelo celular e continuei com a câmera do computador. Aí eu não sei se na visualização da tela aqui, você vai ver que aqui eu estou com o... Fique tranquilo, eu escolhi uma tela e já coloquei você em destaque, você pode falar. Adoro esse menino que entende de tecnologia depois dos 48 anos de idade. Isso é ótimo, porque eu já ia pedir que chamasse o Luiz aí, do professor Paulo e professora Fabíola, para resolver este problema técnico. Mas que bom que está resolvido. Mas, Marcos, eu compreendi perfeitamente e vou dar continuidade, então, aqui. Deixa eu cumprimentar todo mundo, deixar o meu abraço virtual, sempre nas pessoas do professor Paulo, professora Fabíola, professor Marcos Serra, pela alegria da gente se ver ainda aqui virtualmente. E aí eu falava com o Marcos há um tempo, e tinha conversado isso uma vez ou outra com o professor Paulo e a professora Fabíola, da necessidade de avançarmos e estudarmos esse assunto de tecnologia pela lógica dogmática. E por isso que eu acho que merecia esse momento aqui no nosso grupo de pesquisa, para que a gente pudesse olhar esses dados, essas informações, essa realidade, a partir da visão dogmática do direito. Isso foram temas que foram vindo, os casos concretos que Marcos citou aí, tantos outros que eu já tinha visto, e eu comecei a pensar sobre isso e saíram alguns textos. Eu não sei se Marcos compartilhou, acho que não, né, Marcos? Aquela coluna da revista Fórum, eu fiz um texto na revista Fórum, fiz uma outra coluna no site do Migalhas, do IBD Conte, e fiz um artigo completo com o próprio Marcos Serra sobre essas questões das titularidades, porque a preocupação que eu tinha na época, itens que eu vou tratar aqui. Me dê só um minutinho que vai passar um barulho aqui. Resolveu passar um trio elétrico aqui. Engraçado. Então, como eu dizia, então, nesse artigo de Marcos, nós falamos sobre as primeiras preocupações sobre essa questão registral, essa questão do domínio sobre esses bens, e eu lembro que no final, Marcos vai lembrar disso, nós não conseguimos uma resposta, não foi, Marcos? Aí ele disse, deixa assim, porque ficam as reflexões, e um próximo artigo a gente dá
alguns caminhos de resposta. E aconteceu que nós estamos escrevendo o segundo artigo, que será publicado numa outra revista nos próximos meses, tentando dar as primeiras respostas. Porque é aqui que eu começo a minha fala e as minhas reflexões de hoje. Ou nós vamos encarar o cenário digital como uma coisa ruim, futurista, high-tech demais, não é mais para mim, não preciso disso. Ou nós vamos encarar que é uma realidade e que precisa ser muito estudada, principalmente pelos advogados. Quem está fora do mercado talvez não sinta tanta essa urgência em se atualizar em certas reflexões, quanto gente que, na perspectiva, ainda queremos aí ter 20 ou 30 anos de advocacia pela frente. Então, eu tirei alguns pontos desse cenário virtual, a partir desses dados que Marcos falou, mas pensando nos itens dogmáticos mesmo. E aí, por isso que eu vou aqui começar com o título que eu e Marcos estamos dando para o próximo artigo, que é perguntar quais são os rumos das titularidades no direito civil brasileiro. Porque a gente tem no nosso código, feito lá no mundo analógico, o mundo corpóreo, nós temos todo o sistema estrutural do pertencimento, da apropriação de bens, criamos o registro em cartório como um meio seguro de dar essa segurança jurídica, o trato erga omnes, que Marcos falou agora há pouco, e nós criamos institutos para isso. E nós precisamos criar institutos para esse cenário digital que não vai esperar pelo direito e que, queiramos ou não, vai atingir as nossas vidas. Porque quando a gente fala nas formas de contratação que envolvem pertencimento dentro do meio virtual, nós vamos reestruturar as questões de domínio, propriedade, posse, licença, direitos de uso, usufruto, deixa eu ver o que eu anotei mais aqui, a questão de bens usados e originais, porque se você lembrar que um bem criado corporeamente, eu tenho um bem único, e eu posso tirar, por exemplo, fotografias dele, eu posso fazer uma pintura num quadro e fazer retratos daquele quadro, mas eu sempre tenho o primeiro, o original. E no cenário virtual, a gente tem muitos originais, que é o que o NFT está se propondo. E eu já voltarei nesse assunto. E por isso a gente vai estudar também a questão da originalidade, que é tão importante para as titularidades no direito brasileiro. Porque eu sei o que é eu ter um bem original e fazer uma cópia para Marcos. Mas quando eu tenho um ambiente que me promete que eu tenho o original e Marcos também, como é que fica isso para o mercado, já que os contratos é que dinamizam a propriedade? Como é que eu posso passar isso para frente? Qual é o valor econômico que esse bem vai ter se a questão de usado e original, de velho e de novo, precificam as coisas nos contratos? Isso é uma resposta que nós precisamos ter. Porque quando eu tenho um bem raro que só é único, o preço dele aumenta. Quando eu tenho bens que são replicados, eu já tenho outro tipo de precificação. Então, a ideia de velho e de novo, e de original e cópia, é redimensionado no mundo jurídico. Aí alguém me diz assim, mas isso aí é uma coisa para rico, NFT é um negócio aí para doido, porque está se falando em 2 milhões, 7 milhões, não sei se vocês viram até a pessoa que desavisada, era para vender o bem por 2,7 milhões e colocou a vírgula no lugar errado, vendeu o NFT por 2 mil. E aí, para conseguir reajustar o preço, como ele faria isso se ele que digitou a vírgula no lugar errado? Então, mas a ideia é que a precificação é uma coisa muito importante para a movimentação da propriedade, que lá no Código Civil analógico nós temos boas respostas, no digital nós não temos. É coisa para rico? Para muita coisa ainda é, mas daqui a muitíssimo pouco tempo será uma coisa que vai nos atingir. E o tal do metaverso é uma promessa de que vai mexer com o Código Civil. Porque, veja só, essa nossa reunião aqui se dá com quadrinhos aqui no Zoom, onde a gente se vê, e a gente está contente com essa tecnologia, que é a que temos hoje, e vocês todos escolheram a roupa, o cenário das suas casas é o que vocês têm, o óculos que vocês estão usando. No metaverso, que vai ser muito impactado para o ambiente de trabalho, nós vamos ter uma sala virtual
onde nós vamos ter a nossa projeção virtual de nós mesmos, que será o avatar. E imagine que os filhos de vocês, daqui a alguns anos para os pequenos, e os que já são adolescentes, vão começar a botar currículos nessas empresas que vão exigir reuniões dentro do metaverso. Dentro do metaverso, você tem uma experiência de estar dentro de um videogame e a experiência é mais real para a reunião. Por isso que ela seria bom para o home office e alguns contratos de trabalho serão feitos porque o uso dessa tecnologia vai facilitar o negócio. E aí, qual é a questão? Quando eu for usar o meu avatar no ambiente de trabalho do metaverso, eu vou querer comprar roupas para o meu avatar. E todas as lojas de grande porte já estão vendendo roupas virtuais. Como é isso? É brincadeira de criança. É uma roupinha que eu boto lá no meu bonequinho e todo dia eu vou trabalhar com uma roupa diferente. Parece coisa de vaidoso, parece uma coisa fútil, desnecessária, mas se o ambiente de trabalho vai ser aquele, você vai se ver pressionado socialmente a adquirir essas roupas que só podem ser usadas no mundo virtual. Isso vai ser uma aquisição de um bem que tem valor econômico. E o valor vai ser desde o pequeno ao grande, porque depende se você quer comprar a roupa virtual da Riachuelo ou da Dolce & Gabbana. Então, a precificação vai depender também das grifes que você vai usar. Isso é uma coisa futurista demais, é uma coisa que não vai existir. Há muito pouco tempo atrás, alguém dizia que nunca teríamos aula online, porque isso seria coisa muito futurista. E não tem ninguém aqui que não deu aula online nos últimos 2 anos. Então, por isso que a minha pergunta inicial é, vamos encarar o direito civil no ambiente virtual e pensando ele dogmaticamente, ou a gente vai simplesmente fingir que ele não existe. E principalmente para quem está advogando, que ainda tem bom tempo de carreira, vai ter muito problema, vai deixar uma seara de mercado muito grande, e mais do que isso, vão haver demandas que precisam de resposta do judiciário. E somos nós, estudantes, pesquisadores, que precisamos dar essa resposta doutrinariamente para que se forme a jurisprudência do mundo virtual. E aí, vejam só, pensando alguns elementos aqui entre esse analógico e o digital. Vamos pensar, eu trouxe essa discussão com o Marcos no artigo que está lá na coletânea em homenagem ao Ricardo Aroni, do caos no discurso jurídico. Vamos pensar o que é a titularidade de um bem virtual. Já que eu não tenho a coisa fisicamente, como é que eu posso enquadrá-lo dentro dos institutos que eu tenho? Porque se esse valor for alto desse bem que eu adquiri, pode ser uma roupa virtual, pode ser lá a moça, a senhora do terreno que está achando que tem um apartamento em NFT, mas nós temos milhas, nós temos elementos dos games. Alguém contou aqui para mim em algum lugar, acho que foi um de vocês numa banca de mestrado, que um rapaz deu 10 mil reais numa espada para o avatar no videogame. É um bem, 10 mil reais já é um bem para se colocar em um inventário. Então, o que a gente tem aqui? Quando eu compro um bem para o meu avatar, para trabalhar no metaverso, ou quando eu compro a espada para o meu game, ou quando eu compro o livro digital, ou quando eu faço download de uma música, eu preciso saber o que eu tenho para formar o meu acervo patrimonial, que vai impactar o regime de bens do casamento e a minha herança, lá falando da herança digital, que vai impactar o direito das sucessões. Nos contratos, os advogados que vão redigir esse contrato, sua maior dificuldade vai ser a cláusula de objeto. Eu fiz um teste desse numa pós-graduação com 60 alunos, praticamente todos advogados, e eu pedi que eles redigissem um contrato de compra e venda, cujo objeto era um aplicativo. Eu vou comprar o seu aplicativo. Dos 60 alunos, nenhum conseguiu me dar uma resposta satisfatória. Porque o que é que eu estou comprando no aplicativo? É o desenho que está na tela, é um sequencial numérico, é o que se chama de código-fonte, e aí o contrato precisa explicar o que é o código-fonte, para que o juiz também tenha facilidade nessa linguagem. É uma licença de uso, é uma compra e venda. Eu lembro que teve muitas respostas, mas todas elas com uma redação muito insegura. E você não saber o negócio que você está afirmando já é horrível.
Everilda, para mim o seu som sumiu, como se tivesse fechado. Dá uma olhadinha aí, por favor. Everilda? Everilda, você me ouve? Seu microfone fechou. Deixa eu ver aqui. Agora. Foi? Agora Acho que sim. foi uma ligação que entrou aqui. E essa cliente precisava processar uma empresa e toda a prova processual estava na troca de e-mails. Qual é o problema? O e-mail dela tinha sido extinto porque ela foi morar fora do país. Todas as conversas ela não tinha mais acesso porque o servidor disse que uma vez que ela terminou o contrato, não tinha mais como pedir as informações. O e-mail que ela colocou lá é um bem, é um patrimônio, é um ativo, é uma coisa. Nós precisamos estabelecer essa relação de pertencimento. E o Código Civil faz isso para as coisas corpóreas, mas nós não temos rumos para as coisas digitais. Então, como o Marcos falou, eu preciso saber se ele é uma coisa, um direito, um ativo, um bem, uma licença. E nesse aspecto, o direito de acesso é a coisa mais revolucionária que a gente tem na estrutura do pertencimento, porque ela não se encaixa, direito de acesso, não se encaixa em nenhum modelo anterior. O nosso modelo de pertencimento é a troca de titularidade. Eu sou o titular, recebo o seu dinheiro e troco a titularidade. E nós temos órgãos oficiais que dão segurança jurídica a essa troca de titularidade. Então, o cartório para os imóveis, o DETRAN para os carros, a ANAC para os aviões, a Capitania dos Portos para as embarcações, e quem é que faz isso com o direito de acesso, com o NFT, com as licenças, com os domínios de sites? Nós temos que nos lançar mão das empresas privadas. O Estado está se abstendo de fazer essa regulação, e essa abstinência, essa abstenção, está nos deixando vulneráveis por não termos segurança jurídica nas titularidades. Então, como dar segurança jurídica às titularidades dos bens adquiridos virtualmente ou digitalmente? As empresas privadas é que fizeram disso um negócio na omissão do Estado. Então, eu tenho a empresa que produz o NFT, e como o Marcos disse, eu tenho a segurança jurídica perante o adquirente, eu e ele. Se ele fizer o mesmo negócio com outra pessoa fora do que contratamos, eu tenho como processá-lo. Mas se eu tiver duas empresas de NFT, como é que eu vou saber qual delas originalmente criou aquele bem? Então, se o Estado não tomar para si uma regulação na qualificação, ou melhor, na classificação desse bem, para ele dar rumos à titularidade com segurança jurídica, nós podemos ter aí demandas que envolvem muito dinheiro no aspecto global, porque as transações são milionárias quando pensadas no contexto, já passam de bilhão, e isso interessa para a economia, isso interessa para a segurança jurídica do próprio Estado, de não se ver como uma sociedade que não tem segurança jurídica nas transações, que cada vez mais saem do corpóreo para o incorpóreo. Então, lá no direito de acesso, por que ele é revolucionário? Porque ele mexe no item da exclusividade. Eu tenho aquela geração que não interessa ser o dono para experienciar aquilo que o bem tem para ele. Ah, mas isso é locação. Não. Isso é direito de acesso. Eu quero ter toda a experiência que o seu bem pode me propiciar, sem ser o dono dele. E aí vieram as plataformas fazendo isso com maestria. O Netflix para os filmes, a indústria do entretenimento como um todo. Netflix para o filme, o Spotify e o Deezer para a música, e as plataformas de livros. Então, imagine o seguinte, qual de nós aqui não inveja a biblioteca do professor Paulo Lobo? Se eu quiser acesso à biblioteca dele corpórea, primeiro, você vai ter que ter alguma relação aí de orientação, ou muita cara de pau para dizer, professor, posso ir aí às 4 horas da tarde? Ele vai fazer você assinar um protocolo, mas isso faz parte da segurança jurídica dele. Ou eu poderia virtualmente ler todos os livros dele que estivessem no acervo digital. É o que o Netflix faz. Eu tenho uma estante virtual de filmes,
E você não precisa ter 5.000 filmes, mas você precisa ter o acesso a um arquivo de alguém que tem 5.000 filmes e que me deixa assistir a qualquer hora do dia, da noite, no meu smartphone, onde eu queira assistir. Então, o direito de acesso traz uma relação jurídica onde eu experiencio o bem da vida, dispensando a titularidade. Isso está mais no direito contratual e não está no direito real. O Jeremy Rifkin, que tem um livro maravilhoso chamado A Era do Acesso, diz que nós estamos caminhando, já vivenciando uma sociedade de usuários e de poucos titulares. Até o século XX, nós tínhamos uma sociedade de compradores. A experiência do pertencimento precisava da compra e venda, na sua grande maioria. Então, eu preciso comprar o CD para ouvir o CD, eu preciso comprar o DVD, dependendo aí da sua idade, a fita cassete, o que é que você comprou, e aquilo te dava a titularidade absoluta daquele bem, que impactaria no regime de bens do casamento, no divórcio vamos separar quem fica com o quê, mas na herança a gente sabia o que estava herdando. No direito de acesso, corre-se o risco de você ter uma pessoa muito rica e que vai morrer e vai deixar 0 bens, mas no mundo corpóreo. E se você não souber a riqueza patrimonial que ele tem, das relações jurídicas que ele firmou no digital, você pode ou esquecer de tornar isso divisível, ou você tem que se adaptar para entender a linguagem e saber o que compartilhar. Então, tem diferença saber que o falecido tinha acesso a 5.000 livros, ou ele tinha o pertencimento corpóreo, a apropriação de 5.000 livros. Então, essa nova forma de ver o mundo precisa ser traduzida para o direito. Então, como não tenho mais tempo aqui, eu vou só deixar alguns elementos para a gente lembrar o que é que a gente precisa pensar dogmaticamente, os institutos que tem para um cenário que é irreversível. Nós já estamos na era virtual, que avança cada vez mais. Então, o direito de acesso com a titularidade, separar domínio de propriedade, e aí a teoria do Ricardo Aroni parece dar um caminho para isso. Eu teria o domínio sem ter propriedade, lá no NFT, por exemplo. Eu tenho a relação de original e de cópia, a relação de velho e de novo, o registro, que é muito importante, qual seria a segurança jurídica sem ter um registro oficial, e essas disciplinas que vão sendo impactadas com essas transações comerciais que passam pelos contratos, pelos direitos das coisas e pelas sucessões. Então, a ideia de hoje era mais trazer a caixa de Pandora para que a gente comece a pensar sobre isso. Eu estou aí com 3 textos, Marcos pode compartilhar, daqui a pouco nós vamos ter mais um artigo, e agradecendo a atenção de todos, eu devolvo a palavra a Marcos. Os textos estão compartilhados no chat já, Verida. O Catalã foi gentil, colocou o livro do Aroni, eu coloquei os outros. Tá? E agora eu vou passar, me agradecendo pela exposição, para o professor Paulo fazer as considerações. Professor Paulo. Posso a palavra, Marcos? Sim, por favor. Que nem quebrou aí um pouquinho. Fique tranquilo. Muito bem. É com muito prazer e afeto que eu revejo tantos amigos, e também o meu abraço e acolhimento aos novos que estão vindo aqui hoje participar desse nosso encontro. Das 2 exposições, eu gostaria de pensar um tema que me parece fundamental, que é relativamente ao que se intenta hoje se construir em torno do chamado direito de acesso. E eu gostaria de conduzir esse tema também para um campo um pouco mais amplo, além do campo da tecnologia, que é a temática dos chamados bens comuns. E assim,
essa interlocução entre direito de acesso e o que se entende hoje por bens comuns, que eu pude colher também da exposição de vocês. Por coincidência, eu li recentemente 3 obras, que estão também incluídas, na minha biblioteca. 3 obras que mostram o vigor desse tema. E em perspectivas distintas, o que mostra que esse tema deve ser melhor tratado entre nós, justos privatistas, especialmente os civilistas. Eu me refiro, vou ver se dá aí para ver bem, o primeiro, sem nenhuma ordem, mas o primeiro foi publicado no ano 2020, aqui no Brasil, traduzido para o Brasil, de Günter Teubner, aqui está, Fragmentos Constitucionais, aqui, pronto, Fragmentos Constitucionais, Constitucionalismo Social e Globalização, 2020. O segundo, e como vocês sabem, o Günter Teubner, ele transita muito bem entre o direito privado e o direito público. Daí esse título até provocativo dele, que são vários textos que ele publicou na Alemanha e que agora ele reuniu nesta obra. O segundo é de um historiador do direito que quase todos vocês conhecem, certamente, que é o Paolo Grossi, da Itália, que é um texto provocativo dele, talvez o último texto que ele publicou, que é As Terras Coletivas, Itinerários Jurídicos entre o Ontem e o Amanhã. Aqui no Brasil, foi publicada a versão dele em 2021, no ano passado, essa obra de Paolo Grossi. E o terceiro é esse, infelizmente, ainda não há tradução aqui no Brasil, que é de uma economista muito famosa e que conquistou o Prêmio Nobel de Economia em 2009, que é Elinor Ostrom. Elinor Ostrom, nesse livro, The Future of the Commons, porque na língua inglesa esse tema, bens comuns, tem sido tratado sinteticamente como commons, no plural. Então, The Future of the Commons, Beyond Market Failure and Government Regulation. Ou seja, ela tenta situar esse problema para além da regulação do Estado e do próprio mercado, né? Da atuação do mercado. Daqui a pouco eu retorno, então, pensando alguns aspectos desses 3 grandes pensadores sobre esse tema. Esse tema fascinante dos chamados bens comuns e do direito de acesso a eles, que tem como bem ressaltaram tanto o Marx Serac quanto o Everil, está num processo de construção, portanto, é um tema infíere relativamente a se há titularidade, se não há titularidade jurídica. Esse tema importa profundas ressignificações, que foram bem destacados pelos expositores. Eu aqui listei algumas, que chamo aqui brevemente. Direito de acesso pode ser entendido como direito de acesso à propriedade, ou seja, direito de acesso à coisa ou ao bem em relação ao pertencimento a essa coisa. Então, direito de acesso ele difere, por exemplo, em relação à propriedade, ele pode ser concebido como direito de acesso à propriedade. Então, o que teríamos o direito de propriedade, em que o pertencimento é assegurado juridicamente, e o direito de acesso a essa propriedade. Então, são, portanto, significações distintas desse conceito em formação de direito de acesso. Por exemplo, a Constituição brasileira estabelece no artigo 6º o direito à moradia. Então, quando a Constituição faz referência ao direito
à moradia, ela trata, sem o dizer, de direito de acesso à moradia e, consequentemente, o direito de acesso à posse ou à propriedade, ou a outro direito real. Não é? Outra ressignificação importante é a própria palavra bem comum. Porque bem comum, ao longo do pensamento humano e do desenvolvimento da filosofia, especialmente no âmbito da filosofia, bem comum é sempre entendido como um valor coletivo, não é? Distinto daquele que diz respeito apenas ao interesse pessoal, individual. Não é? E que depois alguns denominaram para distinguir do interesse individual de interesse coletivo. Então, um valor, também no âmbito teologal, se expressa o bem comum com essa conotação. Aí nós temos, por exemplo, no que concerne a esse sentido, fora do sentido filosófico, de bens comuns, hoje, é aquilo que qualquer pessoa, qualquer um de nós, em qualquer ordenamento jurídico, deva ser considerado titular de acesso a ele. E aí se inclui a internet. Se inclui, por exemplo, um bem comum que cada vez mais está se tornando escasso, que é a água. Veja a diferença de você ter o direito de acesso à água para viver, e o direito de acesso, que é diferente, por exemplo, da água engarrafada, que você paga por ela e é titular do vasilhame e do conteúdo do vasilhame. Portanto, é distinto o direito de acesso, no sentido de bens comuns, do direito de ter acesso àquele que que poderia estar incluído no sentido de pertencimento exclusivo. Outra, e aí já relativamente já a essa questão, é a dimensão exclusiva da propriedade individual, que se tornou triunfante nos nossos direitos há 200 anos. Porque, como vocês sabem, os romanos não conheciam a propriedade tal como ela é concebida atualmente, principalmente no mundo moderno, a partir do triunfo da Vulgata burguesa. E aí vem a questão seguinte: há compatibilidade, a pergunta, há compatibilidade ou convivência entre os bens comuns, o acesso aos bens comuns e a titularidade exclusiva? Um exemplo é esse que eu acabei de dar, da água comum, a água como bem comum e a água engarrafada como titularidade de pertencimento exclusivo. Portanto, já respondo, há possibilidade, sim, no direito de convivência, dos dois tipos vamos chamar assim, de titularidades jurídicas. Outro exemplo, também referido aqui, acho que foi o Marcos que referiu, é o da multipropriedade. Porque na multipropriedade, é difícil de você conceber a multipropriedade como uma titularidade exclusiva. Não é? Você tem titularidade exclusiva do uso temporário. Mas isso pode ser concebido como titularidade exclusiva? É possível chegar a essa extensão do conceito? No caso da multipropriedade, o direito brasileiro fez opção pelo condomínio, uma espécie de condomínio, como sabemos. Outro exemplo é a propriedade estética, o acesso à estética, a estética considerada como um bem comum que ultrapassa as gerações, intergeracional, portanto. Por exemplo, a estética estampada no patrimônio histórico, no patrimônio artístico, no patrimônio dito imaterial.
em que você tem a convivência da titularidade da propriedade exclusiva, daquele, por exemplo, bem imóvel, mas a titularidade de cada um de nós de ter acesso àquela formação estética que ultrapassa os tempos e que não pode ser modificada pelo titular exclusivo. Então, um outro exemplo aí de ressignificação dessa convivência. E também podemos pensar até na própria rejeição da titularidade exclusiva. Um exemplo que me vem à mente é do Creative Commons, em que você rejeita, você dispensa, deixa de lado a sua titularidade exclusiva de direito patrimonial de autor. E a sua criação você joga no espaço comum do Creative Commons e abre mão dos direitos autorais. Outros são dos fármacos genéricos, por imposição legal, né? Por ato do Estado, que leva em conta o direito à saúde por ser mais importante do que a propriedade industrial. Agora, o tema interessante também que envolve essa matéria diz respeito aos direitos fundamentais e a ressignificação do direito fundamental. Veja, só um exemplo, a resolução da ONU, uma resolução da ONU de 2012, considerou o direito de acesso à água e ao saneamento como direito fundamental. Em 2014, a própria ONU, a Assembleia Geral da ONU, considerou o direito de acesso à internet como direito fundamental. Então, é diferente do que se construiu até agora, um direito fundamental, algo inerente à própria pessoa. Não é? E há, finalmente, nessa ressignificação, se discutir uma distinção que tanto Günther Teubner, quanto o Paulo Grosso fazem referência nas suas obras, é a distinção entre titularidade jurídica individual e a titularidade jurídica comunitária. Essa titularidade jurídica comunitária não pode ser confundida com bens comuns. Bens comuns é uma coisa. Exemplo, se você tem a água, acesso à água para sobreviver como um bem comum, difere essa percepção e a natureza do bem comum difere da titularidade jurídica atribuída a comunidades determinadas. Exemplo, que estão dois exemplos na Constituição brasileira, as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas. Aí você tem o que se pode chamar, grosso modo, propriedade coletiva, e que Paulo Grossi prefere denominar ao invés de propriedade coletiva, ele prefere chamar de estruturas fundiárias coletivas, que me parece mais adequado. Estruturas fundiárias coletivas. Nenhum de nós tem titularidade enquanto pessoa individual, não nos é atribuída a titularidade direta a essas terras coletivas. Temos titularidade direta à internet, titularidade direta à água, mas não propriamente a essas titularidades, aí sim, titularidades coletivas. A Teubner, nisso, né, ele chega a denominar, por exemplo, aliás, ele entende que direitos culturais, no que concerne às comunidades coletivas indígenas, ele diz claramente que os direitos culturais indígenas ou nativos é uma forma híbrida de direitos, e faz a diferença entre direitos individuais e coletivos, que eu me referi. E que portanto, o conceito alargado de propriedade está se tornando completamente insuficiente para atender a esses fenômenos, a fenômenos complexos, como o Pablo Malheiros gosta de se referir.
O Paulo Grossi, ele ele conclui seu livro, inclusive, deixando claro essa distinção do pertence que a titularidade comunitária é diferente do que ele chama de estruturas fundiárias coletivas. Essa comunidade comunitária que eu estou chamando deve ser entendida como algo completamente diferente e abrangente, porque não é só o pertencimento da terra, é também a cultura, são também os costumes, a integração com os demais seres vivos dessas comunidades e a própria visão de mundo dessas comunidades. Tudo esse conjunto antropológico integra o direito, diferentemente do mero pertencimento exclusivo de coisa a uma pessoa. Há dois julgamentos paradigmáticos do Supremo Tribunal Federal, como vocês sabem. Um foi sobre relativamente às estruturas fundiárias coletivas. O primeiro caso foi da reserva da Raposa Terra do Sol, que foi julgado em 2013 no Supremo, e que o Supremo estabeleceu 13 ressalvas para a utilização e para o reconhecimento dessa titularidade. Eu não me referiria agora, porque demoraria tempo. E a própria dificuldade de enquadramento jurídico. O Supremo, nos votos vencedores, se refere a direitos de usufruto. Direitos de usufruto é muito mais do que isso. A titularidade e essas estruturas fundiárias coletivas são muito mais abrangente do que um mero direito de usufruto. O outro julgamento foi em 2018, do Supremo Tribunal Federal, relativamente ao sentido e alcance da ADCT, o artigo 68 da ADCT, da Constituição, que reconhece explicitamente está assim, propriedade definitiva das terras dos quilombolas. E o tribunal, nessa decisão, reconheceu essa titularidade como direito fundamental autoaplicável, sem restrição cronológica, porque a minoria do Supremo entendia que deveria se estabelecer um marco temporal a partir da Constituição de 88, ou seja, só seria reconhecido dali para diante. E a maioria não, é intemporal esse direito, é imemorial, tal qual ocorre com as terras indígenas. Então, e por fim mesmo, me chamou a atenção o estudo feito relativamente aos bens comuns de Eleanor Ostrom, e que ela reuniu um banco de dados para registrar exemplos de bens comuns em todo o mundo, de pastagens compartilhadas ou com pasto na Suíça, os titulares que usam esses pastagens compartilhadas nas montanhas para a produção daqueles queijos maravilhosos, eles não abrem mão, nem admitem titularidade exclusiva sobre aquelas áreas. Ela é um exemplo citado por ela, as plantações no Japão, irrigações comunitárias nas Filipinas, reservatórios de água do Nepal, e assim por diante. Ela reuniu mais de 5.000 exemplos de explorações comuns, inclusive no Brasil, onde ela esteve. Inclusive no Brasil. E aí, daí ela formulou vários princípios, na perspectiva dela como economista, e que eu chamaria a atenção, pelo menos são 8 famosos, 8 princípios que ela estabeleceu para uma gestão eficaz, né, desses bens comuns, desses commons, que eu chamaria a atenção para pelo menos dois que me chamaram mais a atenção. Um nível mínimo de autonomia dessas comunidades e um sistema de monitoramento eficaz. São importantes para que o direito seja realmente se realize, não só com relação a que esses sim são bens comuns e àqueles que são delimitados mais claramente como estruturas fundiárias coletivas. E como ela, no próprio subtítulo dela, né,
que ela, para além das falhas de mercado e da regulação governamental, que no fundo, a história dos bens comuns é a história de rejeição progressiva, de luta por preservação, mas de ataques constantes, tanto da regulação estatal, do direito do Estado, que não aceita a natureza dos bens comuns, né? E do mercado, que sempre a ótica é a propriedade exclusiva. Mas, como disse o Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, de 2020, o Papa disse: o princípio do uso comum dos bens criados para todos, seja pela natureza ou pelos próprios seres humanos, é o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. O princípio do uso comum dos bens criados para todos é o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. Estou com o Papa. Marcos. Obrigado, professor, pelas considerações. E vejam que agenda de temas para a gente pesquisar, para a gente refletir, e principalmente para a gente conseguir interligar esses temas, que eu acho que esse é o desafio, porque a gente está num mundo tão complexo, a gente não consegue colocar tudo dentro de caixinhas separadas, esses temas vão se entrelaçar. A gente vive numa interação entre o digital e o físico cada vez mais forte, eu acho que isso vai ser essencial. Professor, eu vou seguir aqui nos debates, e o professor Pablo Malheiros queria falar, eu vou aqui destacar ele e passar a palavra para as considerações, certo? Pablo, é com você, amigo. Pablo, você precisa abrir o microfone. Bom, boa tarde a todos e todas. Em nome do professor Paulo e da professora Fabíola, queria parabenizar o Marcos e a Iverilda pela fala. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo com a Iverilda sobre esse tema para um dos livros que o Marcos coordenou, que é sobre pertencimento. Eu queria trazer algumas questões aqui para a gente pensar. Primeiro, não haveria posse nesse direito de acesso? Primeira questão. Será que a posse não resolveria, principalmente a posse visualizada pela linha do Ricardo Aroni? Talvez, se a gente admitir posse de bens imateriais, poderia ser um caminho. Será que também o caminho não seria, Marcos, a gente pensar numa ressignificação da ideia de uso e fruição? Eu não preciso ser titular proprietário para ter uso e fruição, né? Então, esse direito de acesso seria um direito de uso e fruição de bens corpóreos e não corpóreos, digitais ou não digitais. E aí a gente regularia esse direito de uso e de fruição, se houver, a partir de contratos, né? Então, esse caso do aplicativo, Everildo, a gente poderia ter o uso e a fruição ou a titularidade desse aplicativo de todos os seus aspectos, ou de parte dos seus aspectos, se não adquirir o aplicativo de forma integral, né? Estou pensando alto, tá, pessoal? Se eu falar alguma bobagem, vocês podem me interromper. Agora, tem uma questão, Marcos, que eu fiquei na dúvida na sua fala, que é a seguinte. Quando você fala do e-book, e eu tive a oportunidade de trabalhar com isso naquele meu artigo com a Aguirre sobre herança digital, que é o seguinte: o Supremo ele declarou a mesma imunidade tributária para o livro eletrônico e para o livro físico. Quando eu adquiro o livro do professor Paulo Lobo, eu já adquiri, da coleção de 2022, por exemplo, na plataforma da Amazon, eu tenho direito de uso da plataforma, né? O direito de uso da plataforma,
mas sou o titular do conteúdo do livro do professor Paulo eletrônico. E os contratos dizem, Marcos, que eu tenho direito de uso só. Mas aí eu pergunto, por que que o livro eletrônico é livro eletrônico igual o livro físico para fins de imunidade tributária e não é livro para quem adquire o seu acesso via virtual? Então, eu me considero titular proprietário da coleção do professor Paulo Lobo de 2022 da Saraiva, de Direito Civil, que tem um acesso ao uso via plataforma da Amazon que eu adquiri. Poderia ser de outra plataforma, mas eu adquiri na plataforma da Amazon. Se um dia a plataforma da Amazon acabar, a Amazon tem que me fornecer em PDF ou em outro formato o conteúdo dos livros que eu adquiri. Porque eu não tenho só o uso, eu tenho o uso e a titularidade proprietária do livro, eu só tenho uso do acesso à plataforma. Então, se um dia a Amazon acabar, eu preciso ter acesso a esse conteúdo, inclusive para fins hereditários. Se eu for fazer a valoração do meu acervo hereditário, esses livros têm que contar. Se vale R$1, se vale R$1 milhão, não importa. Então, eu queria te entender, Marcos, se você entende que, no caso do livro eletrônico, você é titular do livro eletrônico, do conteúdo dele, e tem direito de uso a acessar a plataforma no qual ele é disponibilizado para você, ou não. Ou se você só tem o uso deste livro. Porque, neste caso, ainda tem um outro agravante, né? E existe relação de consumo nossa com essas plataformas. E aí, se realmente a tese deles, que é somente o uso, for correta, o livro tinha que ser mais barato do que é então, porque o livro eletrônico não é tão mais barato que o livro físico, e no livro físico eu sou titular proprietário, e o dever de informação foi violado, porque ninguém diz para a gente que nós somos usuários daqueles livros. Então, eu queria te ouvir, porque eu fiquei na dúvida se você acha que é uso ou não, no caso do livro eletrônico, de forma específica. Vou começar, Paulo, te respondendo do seguinte jeito. Quando você está falando de uso, você está pensando no uso na acepção clássica da gente. E se eu tenho o direito de usar, eu decido quando usar. Concorda comigo? A deliberação é minha, porque, em tese, eu tenho aquele poder de domínio sobre a coisa. Mas, se o servidor da Amazon estiver em manutenção, você vai querer usar e não vai conseguir usar. Então, a minha pergunta é se o conceito tradicional de uso que a gente tem se aplica para a situação do livro eletrônico. Porque isso não me parece que a gente possa tratar como se fosse um espelho. Mas a publicidade que chega para você é uma publicidade análoga à de aquisição de bens corpóreos, quando, na verdade, a natureza jurídica é outra. Tá? E você destaca a questão de que o vácuo legislativo faz que isso seja tratado em condições gerais de contratos. As condições são predispostas. Eles definem, tá, para mim, uso e simplesmente direito de uso pessoal intransferível que cessa com a sua morte. E será que você teria começado a fazer um investimento na biblioteca digital que você fez, se você fosse ponderar que você não poderia deixar isso para os seus sucessores? Outra coisa... Ou abrir uma fundação, né? Ou fazer uma fundação. Uma fundação. Vamos raciocinar o seguinte, no direito de uso, e se eu chego na sua casa, você me dá acesso ao livro. Mas se você, por exemplo, entregar seu login e sua senha para o catalã, que está no Rio Grande do Sul, ele começar a acessar a sua plataforma do Rio Grande do Sul, e o titular da plataforma perceber que não é o endereço do seu contrato, ele pode simplesmente fazer cessar. E vocês vão ver que o Netflix está testando no Paraguai, em 2 países da Europa, que me foge o nome agora, tá certo? E no Chile, um modelo para detectar as pessoas que compartilham o login e a senha com quem mora em outras cidades ou quem mora em outros bairros. O que vai acontecer é que vai ser interrompido o acesso à conta do streaming até que você pague o equivalente a um ponto adicional, já que você está utilizando aquele acesso em mais de um endereço. Isso já acontece, por exemplo, no plano família do Spotify.
você tem acesso, você tem direito a ouvir a música, ou seja, mas se você fizer um plano família, você tem que declarar contratualmente qual é o local físico que você está. E se eles começarem a perceber acessos simultâneos de lugares distintos, eles vão dizer que você violou os termos da plataforma. E, por conta disso, você vai ser, excluído do sistema. Agora, Pablo, vamos imaginar que tudo que o Catalã tem de importante na vida dele, ele colocou na nuvem. E aí, como o espaço da nuvem vinculado ao e-mail dele, gratuito, não era suficiente, ele resolveu pagar um plano adicional da nuvem. E aí, o que acontece? Como o pagamento no cartão de crédito é recorrente, ele simplesmente esqueceu que o cartão de crédito dele venceu. E, naquele dia específico, era o dia de efetuar o débito do valor do cartão, e aquele pagamento não aconteceu. A minha pergunta é o seguinte: de quem são as informações? Porque, para mim, é como se, por analogia, o Catalã tivesse alugado um depósito e tivesse colocado as coisas dentro do depósito. Tá? Mas o problema é que ele vai tentar acessar as informações e o acesso às informações que são dele vai ser impedido, porque ele não regularizou o pagamento. A minha pergunta é: a gente raciocinou e percebeu isso quando a gente foi fazer o contrato e foi analisar o custo que a gente vai ter disso na nuvem? É claro que não. A gente não fez isso, tá certo? E aí, outra coisa, quando você fala assim, Marcos, como é que você acha que é o livro eletrônico? Meu caro, bote um S, coloque isso no plural, que a plataforma da Amazon não é a plataforma das outras editoras, e elas têm variações importantes no contrato. E para nós que somos consumidores, será que a gente tem tempo na vida da gente para a gente analisar os termos de uso de cada plataforma para entender que tem naturezas jurídicas distintas nesses contratos, antes da gente clicar lá em eu aceito, faça um download, pague aqui embaixo? Essa é a situação. E, Pablo, que direito de uso é esse quando, por exemplo, você está no marketing? Vamos pegar o Spotify. Eu enxergo o Spotify como uma espécie de marketplace. Você tem várias gravadoras que têm acervos digitais e todos eles são comercializados ou são disponibilizados pelo Spotify. Tá? Aí eu tenho uma conta do Spotify que me permite fazer downloads de música no meu celular para eu ouvir quando eu quiser, independente de estar na internet. E aí eu coloquei, aspas, na minha playlist, fecha aspas. Mas acontece que o contrato do Spotify com a Universal Music ou com a MGM ou com qualquer outra delas acabou. E aí, simplesmente você vai abrir a sua playlist no seu telefone, vai procurar música e, apesar de você estar com o pagamento do Spotify em dia, aquela música foi excluída sem a sua autorização da sua playlist. E isso acontece, amigos, e a minha pergunta é: a gente vai continuar dando o tratamento clássico de propriedade para essa gestão de ativos digitais? E sem ter desconto, né, Marcos? Zero. Não vai ter desconto nenhum. Eu tinha playlist de 10 músicas, agora tenho 5 por conta disso. Eu vou continuar como? E para pegar um tema candente para o nosso amigo Catalã, veja, de que contrato do Spotify você está falando, Marcos? O de março, de abril, de setembro, o de dezembro ou da semana passada? Porque como nós estamos numa relação continuativa, os termos de uso vão mudando e a gente, às vezes, não tem nem a referência de qual era o contrato quando a gente assinou. E a gente tem uma lógica de que, quando eu adquiro propriedade ou quando eu desdobro os poderes inerentes à propriedade e, por contrato, transfiro para outro, até que a gente, ou se a gente deixar de exercê-la porque não atende a função social, mas aquilo tende a ser perpétuo. Que propriedade é essa? O que uso é esse, Paulo? Quem tem que pagar todo mês para poder continuar mantendo o acesso? Já que os pagamentos são recorrentes. E se a gente parar, suspender o pagamento, interrompe completamente o acesso em relação a isso. Tá? Então, o que eu acho que a gente tentou aqui, Everildo e eu, caminhos diferentes, mas com o mesmo objetivo, é exortar vocês para que a gente junto começasse a pensar o seguinte: se a gente, ouvindo as ponderações suas, do professor Paulo, da Everildo, entende que o que nós estudamos está insuficiente para fazer frente a isso, a minha pergunta é: a gente vai traduzir o que existe e vamos tentar ajustar? A gente vai partir para alguma coisa nova, para alguma coisa diferente? E outra coisa, enquanto a gente não faz isso, a
A gente tem instrumentos para responsabilizar uma empresa que, para mim, faz uma publicidade absolutamente enganosa. Porque ele diz que eu estou adquirindo alguma coisa que eu não estou adquirindo. Tá? E, simplesmente, a gente não tem nenhum tipo de fiscalização em relação a isso. Então, por isso que eu acho que a gente não está mais avançado no assunto, a gente não está discutindo isso com mais profundidade por uma limitação técnica da gente. A gente não tem o hábito de fazer essas transações, a gente não vivenciou a experiência, então fica difícil para a gente poder mensurar, e isso está fazendo com que as pessoas que lidam com isso no dia a dia comecem a trabalhar com especulação, pura e simples. Tá? E aí, Pablo, você ainda raciocina o seguinte: se o contrato da empresa, dos livros que você baixou no seu computador, permite que você transfira para os seus sucessores, vai ser uma surpresa se ele permitir, porque, como regra geral, ele não permite. Tá? Mas, por exemplo, os seus sucessores perderem a senha, ou você não tiver deixado a senha, a gente vai ter a dificuldade de como é que a gente vai ter acesso a essa informação. Se for uma empresa estabelecida no Brasil, você consegue obter a informação. Mas se, em vez de ser livro, Pablo, tá, for, por exemplo, uma carteira de ativos eletrônicos, de Bitcoin, e você perde a senha, sabe qual é a solução para isso? Destruição do patrimônio. Em outro evento, hoje de manhã, eu contava o exemplo de um marido que, para ocultar bens da esposa, converteu uma parte da previdência privada que eles tinham em criptoativo. E aí, o que acontece? A conta dele foi hackeada e o hacker assumiu o número da carteira. E, literalmente, os ativos do mundo físico viraram pó. E, meus amigos, para a gente terminar, uma coisa que me incomoda, a gente vai lidar com o mundo físico e o mundo digital como se fossem duas realidades paralelas que, às vezes, se conectam, ou a gente vai lidar como se fosse uma coisa só? Por que eu estou perguntando isso para vocês? A Verida falou do metaverso. Não é um metaverso. Vai ter o metaverso da Amazon, vai ter o metaverso do Magazine Luiza, vai ter o metaverso da Meta, do Mike Zuckerberg. E do mesmo jeito que tem gente que prefere o Facebook, tem gente que prefere o Instagram, ou o Clubhouse, e você escolhe qual é a plataforma de rede social que você quer interagir, você vai escolher qual é a plataforma de metaverso que você quer interagir. Mas a pergunta é, o acesso à plataforma vai ser gratuito? Vai ser pago diretamente com o seu cartão de crédito? Ou vai ser pago extraindo dados pessoais da gente? Como é que vai ser a forma de acesso a esse espaço do metaverso? E aí, fazendo referência ao que o professor Paulo falou, se eu vou me reunir no metaverso, se eu vou estudar no metaverso, eu vou fazer compras no metaverso, e eu não conseguir fazer o pagamento, caso seja pagamento direto, será que a gente vai excluir as pessoas dessa possibilidade de interação social? Porque a gente vai criar outros tipos de exclusão, outros tipos de vulnerabilidade. Então, nós somos todos vulneráveis, em matéria de tecnologia, mais vulneráveis ainda, e a gente está num descompasso entre a dogmática jurídica e a capacidade que ela tem de oferecer respostas para esses problemas. Tá? E eu acho que é mais ou menos aqui que eu queria interromper. Não sei se te respondi, não sei se você quer fazer mais alguma complementação. Não, então, mas aí a questão é que será que não seria uma hipótese de ressignificação do uso e da fruição e da posse que a gente deva fazer como instrumentos para o direito de acesso, como a aquisição de titularidade proprietária ou não, só que esses contratos, por fazer essas gambiarras jurídicas, eles dificultam essa ressignificação. Então, não é porque o contrato é feito dessa forma para fazer gambiarra jurídica que a gente vai perder essa possibilidade. Então, e esse é o ponto. A questão, Marcos, que eu acho que no Netflix eu contrato a aquisição de acesso a um conteúdo, de filmes e tal. Quando a Netflix, salvo engano, você não compra filmes, só que na Apple TV você compra. Aí, quando eu compro o filme da Apple TV, de novo, como se eu comprasse a fita cassete ou DVD. No contrato americano, você compra uma cópia. Você compra o direito, ele licencia uma cópia para você, ele não transfere propriedade. Ok, mas eu tenho que ter essa cópia de eterno.
E aí, mas aí, se você vai ter acesso ad eterno, você está lidando com propriedade. Qual é o direito de acesso? O direito de acesso e propriedade se confundem. Não. Direito de acesso pode ser acesso a ou de propriedade. Perfeito. A gente tem que esclarecer qual é a ferramenta que a gente vai usar para isso. Ok, mas esse é o ponto. Para mim, no caso do Netflix, é diferente do caso do livro eletrônico. Entendeu? Aí a questão do Dropbox, por exemplo. Eu tenho um Dropbox, eu tenho minha vida inteira profissional e pessoal no Dropbox. Só que ele me concede o acesso, eu salvo em vários computadores, se eu quiser, aos meus arquivos. Se um dia ele acabar, eu tenho aqueles arquivos, eu não vou ter mais possibilidade de acesso online ao Dropbox. Os arquivos são meus, estão no meu computador. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa: os seus arquivos são seus bens? Seus arquivos Também. São seus direitos? Seus arquivos são seus dados? Se o Dropbox apagar a sua nuvem e você não tiver cópia em outro lugar, qual é a demanda? Então, a indenização de quê? Não, então, esse é o ponto. Ele teria que me fornecer o conteúdo. Porque eu contratei o armazenamento do conteúdo. Para mim, é um contrato de depósito. Quando ele estiver lá na pasta, eles são dados. E a pergunta é se esses dados são protegidos na legislação. Tá? Eu acho que sim. E aí, mas protegido como? Como coisa corpórea? Você tem reintegração de posse? Se você admitir posse de bem imaterial, sim. Então, a gente está na fase de pegar a teoria tradicional, tentar projetar ela, porque está acontecendo no mundo virtual, e encontrar as insuficiências. E a gente começar, a partir daí, a desenvolver o raciocínio. Pelo menos é isso que me parece, tá certo? Não, estou de acordo contigo. E a gente precisa seguir nisso. E aí, como a gente hoje está começando esse ano, a gente vai ter outros eventos, me preocupa, por exemplo, a discussão sobre os contratos inteligentes. Porque, normalmente, você usa um contrato dito inteligente para criar um token, que é a fundamentação, porque a Verida falou, de você ter uma coisa única, de você se apropriar do ativo digital. Mas, pessoal, os europeus estão falando de propriedade inteligente. Só que o conceito de propriedade inteligente é você vincular uma coisa corpórea a um token digital, mas não no nosso interesse. Por exemplo, Marcos Catalã compra um carro e de manhã cedo, quando ele coloca a chave para ligar o carro, antes do carro dar a partida, ele vai checar no servidor da financiadora do Catalã se ele está em dia. E se ele não estiver em dia, o carro não liga. E ainda vai soltar um caninho para eu assoprar e ver se eu tenho condição de dirigir. Perfeito. E aí, meu amigo, a pergunta para a gente é a seguinte: isso ainda é propriedade? Quando alguém remotamente vai controlar, o pessoal na internet hoje está mais preocupado com quem tem acesso aos dados e eles não estão preocupados com o conceito de propriedade da gente. Porque o token, a chave, autoriza acesso àquilo. E quem for o titular do acesso, faz o que quiser com aquilo. Então, a gente está diante de muitas categorias que a gente precisa para encher o significado. Eu acho que esse é o ponto central da discussão. A Vereda está com a mãozinha levantada, eu sei que ela está doida para participar da conversa. Everildo, só uma parte antes de você falar, só para a gente pensar. Então, talvez a Everildo e eu e Everildo estejamos num caminho certo quando nós escrevemos que talvez a gente tenha que falar mais sobre pertencimento como uma categoria própria. Desculpa, Everildo. Rumo das titularidades. Para você definir como será o modelo de titularidade, entendi. Está cortando para mim, Marcos. Também. Queria ver se você tenta de novo, Everildo. Não, ainda está cortando. Tecla? Catalã está sugerindo que você escreva, se tiver difícil, aqui no chat, para poder... E eu leio aqui para o pessoal que não está com acesso ao chat. Então, para o pessoal aqui da sala, propriedade, acesso, pertencimento, bem, coisa, bem digital
tem o mesmo sentido de bem protegido fisicamente, como a gente está acostumado, a sua agenda no telefone celular, se por uma falha na atualização do sistema operacional, sumir, desaparecer, você teve um prejuízo igual a de uma casa pegando fogo, igual a de alguém que furtou algo seu, o valor da sua agenda, a sua agenda tem valor para outra pessoa ou tem valor só para você? Esse é um bem juridicamente protegido? Não é um bem juridicamente protegido? E aí eu queria esclarecer para vocês que, para mim, a noção de bem é mais ampla do que a de coisa. Tá? E aí, em geral, a gente trabalha com as coisas no sentido corpóreo. Mas, dependendo do autor que vocês estudarem, o sentido de coisa é mais amplo que o bem, e inverte. Isso confunde muitas pessoas que vão estudar esse assunto. Tá? Mas, quando eu falo de bem, como se fosse uma categoria mais ampla, eu estou tratando, meus amigos, de direito pessoal e de direito real. Porque dentro do sistema de taxatividade que a gente tem no nosso sistema, a gente estaria trabalhando com algo pessoal, não algo a ponto de vergar homens. Ou a gente tem que repensar esses conceitos? A gente está sendo muito legalista nisso. E aí, os impactos são nos outros livros. É no contrato, na execução do contrato, nas obrigações, no direito de família, no direito sucessório. A gente está falando de uma categoria geral do direito. O que é objeto do direito no mundo digital? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Catalã, qual é a sua relação com o seu avatar? Pablo, o professor Zé Barros, o avatar dele, tem um cabelo na cintura, é louro, tá certo? E o avatar dele é desconectado da pessoa do Zé Barros no mundo físico. O avatar é seu filho, Paulo? O avatar é igual ao seu carro? É um objeto? O avatar é você e precisa ter correspondência com quem você é no mundo físico? Eu posso ter mais de um avatar. Tecnicamente, eu posso ter mais de um avatar. Ele não precisa ser parecido comigo. Ele pode ter outras características. Eu posso ter um avatar em cada multiverso, ou por cada metaverso diferente. E como é que a gente vai lidar com isso? Então, essas são as fronteiras que a gente vai ter que trabalhar. Tá? Everildo escreveu, deixa eu ver aqui. Everildo conseguiu escrever? Conseguiu recuperar? Deixa eu ver se ela apareceu aqui. Não, foi Maria Cristina está aqui se desculpando, precisa sair, tá certo? A Cris está falando aqui. Ouvi falar de uma denúncia de assédio no metaverso. Cris, não dá para assediar o seu carro, dá para assediar uma pessoa. Tá? E aí a discussão começa por aí. Se a gente não definir qual é a natureza jurídica disso, vai ficar difícil. E aí, por exemplo, para a Paula que está estudando consequências pós-mortem, se eu pego e tento transferir toda a minha presença digital para uma aplicação de inteligência artificial, para tentar gerar algo que simule a minha personalidade depois que eu morrer, a minha pergunta é o seguinte: aquilo é uma coisa transferível para os herdeiros? Ou não? Tá? Pessoal, a gente está muito atrasado. A minha sensação é que dispararam o tiro da corrida, o pessoal já está lá pelo quilômetro 32 e a gente está da maratona e a gente está dando os primeiros passos agora. Então, o que a gente precisa é tentar organizar essas ideias. Tá? A gente não vai resolver tudo hoje. A gente tem um limite do nosso horário que, infelizmente, está chegando. Faltam menos de 5 minutos para terminar o nosso prazo de reunião. Então, o que eu vou propor a vocês é o seguinte: se vocês puderem ajudar. No grupo do WhatsApp, pergunta 1, que temas vocês querem que a gente trate nas próximas reuniões? Em geral, a gente alterna um tema de direito patrimonial e um tema de direito pessoal. Mas, vejam, nem sempre a gente consegue colocar nessa caixinha. Onde é que vocês colocam esse tema de hoje? Porque quando as pessoas vão falar de titularidades, a gente normalmente associa uma questão patrimonial. A gente falou hoje só de questões patrimoniais. E aqui está o desafio. E aqui está o desafio, tá? Então, a gente pode, se vocês quiserem, voltar a esse assunto, mas fazendo um recorte do direito sucessório, para falar da transmissão dos bens na herança. A gente pode fazer um recorte para tratar da transmissão dos bens digitais, mas no mundo contratual, os ditos contratos inteligentes. Tá? A gente pode fazer um recorte para tratar disso no direito do consumidor. A gente tem vários recortes possíveis aqui. Tá?
Mas o que é que cada vez eu me convenço mais? Enquanto a gente não dominar, ou pelo menos tiver um conhecimento maior sobre questões técnicas e como é que essas situações ocorrem, a gente não vai conseguir avançar. A gente tem que parar de tentar resolver tudo só olhando para questões jurídicas. A gente precisa buscar um conhecimento, tá? Que a gente não foi preparado para ele, a gente não foi educado para ele, mas que é absolutamente indispensável para a gente poder oferecer uma coisa. Como doutrinadores, como pesquisadores, como advogados, as pessoas procuram a gente tentando o mínimo de segurança, tentando reduzir complexidade. E esse é o desafio da gente, tentar trabalhar nos próximos momentos sobre isso, tá? Então, estou feliz que o professor Zé Barros ligou a câmera aqui, ó. É o professor Zé Barros mesmo, tá, pessoal? Vocês estão vendo ele aí, tá certo? Carla, a sua pequena estava linda, não sei se vocês viram a filha de Carla que entrou aqui. A gente ainda tem uns minutinhos, eu vou me despedir do pessoal que está assistindo essa gravação. Ela fez uma breve passagem. Foi, exato. Eu vou suspender a gravação agora, convidando as pessoas para que assistirem a gravação, para deixar seus comentários, para assistir as próximas reuniões da gente, e a gente ainda continua alguns minutinhos aqui. Então, só me despedindo do pessoal que vai ficar na gravação encerrada agora.